Olá pessoal, tudo bem? Continuando a série de vídeos sobre compressores, no vídeo anterior a gente viu uma introdução sobre os compressores alternativos semi-hermético, passando um pouquinho também pelo aberto, e no vídeo de hoje a gente vai ver mais tecnicamente o funcionamento dos compressores alternativos semi-hermético. Bom pessoal, entendendo mais de perto, especificamente os componentes de um compressor semi-hermético alternativo, nós temos aqui desse lado o motor elétrico, que vai impulsionar, vai movimentar o nosso compressor. Aqui em cima, nesse compressor não está, mas a gente tem a caixa elétrica dele, onde vão as conexões, e nesse caso específico também o termistor, que é um sensor de temperatura que protege o motor elétrico contra alta temperatura. Nós temos aqui em cima as válvulas de sucção e de descarga. Então aqui é por onde o gás entra, aqui é por onde ele sai. Geralmente essa válvula de descarga, você tem uma válvula de retenção ligado nela. Nós temos aqui a parte de pistão, as camisas, que é essa parte de fora que você vê numa cor diferente. Internamente, biela e virabrequim. Aqui embaixo a gente tem o cárter do compressor, então ele fica preenchido de óleo aqui. Até mesmo um pouco do motor elétrico pega esse óleo. Aqui você tem o visor. Bom, falando um pouco sobre o cabeçote, a gente tem a placa de válvulas, onde ficam as válvulas de entrada e saída. Então ela vem montada aqui. A gente tem a sucção do compressor, o gás entra, passa pelo motor elétrico, porque é ele que vai refrigerar o motor elétrico e o compressor como um todo. Então ele vem, passa pelo motor, ele entra aqui por esse orifício. Na hora que o pistão desce, as válvulas de descarga elas se fecham e as válvulas de entrada elas abrem. Então, basicamente, essa daqui é uma placa de válvulas. A gente tem as válvulas aqui de admissão e de exaustão. Então, à medida que o pistão ele desce, essas válvulas elas se abrem, permitindo que o gás entre. Na hora que o pistão sobe, ele fecha por diferença de pressão as válvulas de admissão e abre as válvulas de descarga, deixando com que esse vapor superaquecido saia. Bom, então, como a gente viu, o fluido refrigerante ele entra por aqui, vai para o cilindro, é comprimido, sai aqui na descarga, e aqui é a saída dele. Daqui ele vem direto para a válvula de descarga e vai embora. Aproveitando, para entender um pouco mais sobre o controle de capacidade por bloqueio da sucção, ele funciona exatamente nesse ponto. A válvula de controle de cabeçote, vamos tirar ela aqui. Você tem aqui o cabeçote do compressor, ele vem montado aqui nessa posição. E aqui em cima nós temos essa válvula. À medida que você controla a capacidade do compressor, o que você faz? Você aciona a válvula, por aqui, por um orifício pequenininho, a gente tem a entrada do gás de descarga que empurra esse êmbolo para baixo, bloqueando a passagem de gás. Então esse êmbolo, ele vai descer, vai bloquear a passagem de gás por aqui, de modo que o fluido refrigerante não consegue mais passar por esses dois cilindros. Ele vai passar só pelos outros dois. E dessa forma a gente consegue controlar a capacidade do compressor. Então, basicamente, o compressor alternativo, ele se chama alternativo devido a esse movimento alternativo dos pistões. Enquanto um sobe, o outro desce e vão fazendo esse trabalho de compressão. E é bem interessante que a gente pode ver aqui, você tem os pistões e você tem a camisa. Então, mesmo no caso que você danifique o pistão, você no máximo vai riscar a camisa. Então, você tira a camisa, troca o pistão e o compressor está novo de novo para rodar. Então, como você pode ver, ele inteiro permite manutenção, desde motor elétrico, uma camisa, um pistão, uma biela, um virabrequim. Então, é um compressor que tem uma vida útil longa e dificilmente você vai ter que se desfazer dele e comprar um novo. Bom, entendido um pouco mais sobre o funcionamento do compressor semi-hermético alternativo, esse tipo de montagem é bastante interessante também, que é a montagem em tandem. Basicamente, nós temos aqui dois compressores em paralelo completamente individuais. Ali é um compressor, aqui é outro, só que eles estão unidos por uma flange na sucção. A partir desse momento, eles se comportam como um único compressor. Nós temos um único cárter, então o cárter vira um só, eles são interligados. Mas só que você pode tanto operar apenas esse compressor, como esse. Você pode trabalhar no sistema on-off, então ter esse compressor ligado, esse desligado. Você pode trabalhar com os dois simultaneamente. Você pode ter uma válvula de controle de capacidade aqui na sucção, que é a de bloqueio de sucção. Você pode trabalhar com o outro com inversor de frequência. Então você consegue fazer todos os tipos de controle de capacidade. A vantagem desse tipo de montagem é a simplicidade. Você tem ele montado num bloco único, apenas uma sucção,
e 2 descargas, de maneira que fica muito mais compacto a sua montagem e muito mais simples, porque se você tivesse eles montados em paralelo, você precisaria ter o sistema de equalização de óleo, talvez usar uma boia eletrônica, um pulmão de óleo para conseguir controlar o nível de óleo. Dessa maneira você não necessita nada disso. Então é bastante interessante e mesmo no caso de uma manutenção ou, por exemplo, de um compressor desse, você querer levar ele para a retífica, é possível. Você vai soltar os parafusos aqui da sucção, vai sacar o compressor daqui para trás, monta uma tampa que já vem nele, uma tampa aqui que você parafusa e você pode operar só com aquele compressor sem problema nenhum. Leva esse para o conserto, voltou, monta de novo e acabou. É razoavelmente simples a manutenção e a instalação dele mais ainda. Então é uma aplicação bastante interessante e a Bitzer oferece ele em praticamente todos os modelos. Bom, entendido um pouco mais sobre as aplicações do compressor alternativo semihermético, sua construção, com isso a gente consegue pontuar algumas vantagens e desvantagens dele. Falando sobre vantagens, em primeiro lugar a gente tem um compressor bastante robusto que suporta tanto instalações comerciais mais leves como instalações industriais maiores. São compressores que possuem boa eficiência, então eles têm um COP elevado tanto em aplicações de baixa, média e alta temperatura, o que é bastante interessante, não é todo compressor que consegue atender todos os regimes com perfeição. São compressores de fácil manutenção, então como a gente viu, você consegue acessar todas as partes do compressor e não exige uma mão de obra tão especializada para fazer manutenção, como por exemplo no caso de um compressor parafuso. Então é um compressor de fácil manutenção. Obviamente permite manutenções futuras, isso é interessante, porque por exemplo o compressor scroll você não consegue fazer uma manutenção futura. Se ele quebrou, você joga ele fora, então o semihermético permite isso. É um compressor que tem menor ocorrência de vazamentos em relação especificamente ao aberto. Como a gente viu, os compressores alternativos, você tem o semihermético e você tem o aberto. No caso do aberto, por você ter o eixo para fora do compressor, ali é um ponto de ocorrência de vazamentos onde a gente tem que ter uma manutenção periódica. Então é uma vantagem no caso do semihermético. Falando um pouco sobre as desvantagens dele, como em todo compressor semihermético e hermético, o motor elétrico está dentro do compressor, então o fluido refrigerante e o óleo passa pelo motor. No caso de uma queima desse motor, você vai ter a contaminação do óleo do compressor. Não só do compressor, como de todo o sistema. Então você vai ter que fazer essa troca. Já no compressor alternativo aberto, pelo motor elétrico estar fora, isso não é um problema. Os compressores, mais uma vez, tanto hermético como semiherméticos, têm problemas sérios com umidade. Obviamente, todo compressor tem problema com umidade, mas devido ao fato do motor elétrico estar acoplado, a umidade cria acidez no óleo, o que corrói o verniz e, consequentemente, acontece uma queima do motor elétrico. Então, a umidade tem que ser muito bem controlada em todo tipo de compressor semihermético e hermético. Obviamente, esse compressor também não pode ser aplicado com amônia. De certa forma, é uma desvantagem, mas é uma característica de todo compressor com motor elétrico acoplado. Pelo fato da amônia reagir com cobre, a gente não pode ter cobre na instalação, e o motor é feito, grande parte dele, em cobre. Uma outra desvantagem dos compressores alternativos em geral é a grande quantidade de partes móveis que esses compressores têm. Então a gente tem pistão, biela, virabrequim, bomba de óleo, placa de válvulas, todas essas partes móveis, elas requerem uma certa manutenção, então sempre que a gente consegue diminuir as partes móveis num compressor, aumenta a vida útil dele e a facilidade de manutenção. Então a gente também pode pontuar isso como algo negativo ao semihermético alternativo. Bom, pessoal, sobre o compressor semihermético alternativo é isso que a gente tinha para falar. Por favor, nos ajude e se tiver alguma dúvida, alguma coisa que faltou, por favor, deixe aqui nos comentários que a gente tenta esclarecer nos próximos vídeos. E se gostou, curtam, compartilhem e até a próxima.